Vamos começar. Hoje a nossa live é de Tira Dúvidas, é uma live de aquecimento para a nossa semana da enfermagem empreendedora que começa amanhã, dia 25, às 20 horas. Para quem não me conhece ainda, eu sou Fabiana Yoshino, eu sou enfermeira mestre e empreendedora, eu atuo há mais de 20 anos na enfermagem e há mais de 10 anos no empreendedorismo, tá? E a nossa semana da enfermagem empreendedora, na primeira aula, eu vou falar para vocês como vocês começam oferecendo o próprio serviço, como vocês começam da forma mais fácil e simples, que é para vocês não encontrarem tantas barreiras para poder começar nesse mercado, que é tão bom, né, para a enfermagem. Todos podem empreender, auxiliares, técnicos, enfermeiros, tá? Isso no dia 25 amanhã, porque no dia 27, na quarta-feira, às 20 horas, eu vou falar como vocês podem trabalhar com uma equipe, como vocês vão montar a primeira equipe de trabalho e assim potencializar o faturamento. E no dia 29, que vai ser na sexta-feira, também às 20 horas, eu vou falar sobre os principais desafios e como vocês podem superar esses desafios. Afinal de contas, ter um serviço de home care é empreendedorismo. E o empreendedorismo tem sim os seus desafios, como qualquer outro tipo de empresa. Mas vamos lá. O tema de hoje é livre. Então, tudo que vocês me perguntarem, eu vou responder para vocês. Então, pode começar já perguntando. Enquanto vocês vão fazendo as perguntas, colocando todas as dúvidas de vocês aí, eu vou ver quem entrou. Então, seja bem-vindo, Franz Plas Digital, a Moniara, a Cuidar Melhor, a Claudinha Feliz 11, sejam bem-vindos. A Tânia Valéria Ferreira, a Luciane Escarvalho. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, enquanto vocês preparam aí as perguntas, eu já trouxe algumas aqui, que são aquelas que mais me fazem no dia a dia. E a grande maioria está relacionado com o início do empreendedorismo, né? A maior parte das pessoas tem medo de começar a empreender, tem medo de entrar nesse mercado por vários motivos. Fala aí para mim, quem de vocês ainda não começou? Quem não começou, escreve, não comecei. E quem já tem a empresa, escreve aí, já tenho. Só para eu ter uma noção de quantas pessoas ainda não começaram e quantas pessoas já têm a sua empresa funcionando. Independente se tem pouco ou se tem muito cliente. Coloca aí para mim, já tenho, se você já começou. E, pessoal, as dúvidas vocês podem colocar relacionadas, né, a quem não começou ou mesmo quem já tem a sua empresa e está com dificuldade. Mas vamos lá. A primeira pergunta que a maioria me faz é se é possível trabalhar home office, né? Eu falo aqui no meu perfil que eu ensino a trabalhar home office e muitas pessoas não acreditam que isso seja possível. E é totalmente possível trabalhar home office, tá? O enfermeiro, o auxiliar, o técnico de enfermagem tem sim essa possibilidade de trabalhar de casa no home care, tá? Porque quando a gente abre uma empresa, não necessariamente a gente vai começar oferecendo o nosso próprio serviço. Pode sim começar dessa forma, mas alguns já trabalham ou alguns não querem mais estar na assistência, então já começam montando a sua primeira equipe de trabalho. E aí, esse novo empreendedor ele vai ter a função de fazer a gestão da equipe,
tá? E ele vai ter também a função de atendimento ao cliente. Na verdade, são muitas coisas que o empreendedor precisa fazer ali no começo. Ele precisa estruturar a sua empresa, né? Mas basicamente ele vai trabalhar fazendo a gestão da equipe e no atendimento aos clientes. E no começo da empresa ele vai ter que se dedicar um pouquinho mais na captação, porque como ele ainda não tem nenhum cliente, vamos supor, né, que não tenha nenhum cliente ainda, então ele vai ter que se dedicar à captação. E quando a gente começa, a gente não consegue o paciente, né, o cliente, da noite para o dia, né? Demanda um certo tempo. Então você primeiro vai se tornar conhecido, vai falar para as pessoas, né, que você tem uma empresa de home care, vai explicar como funciona o seu serviço, vai divulgar nas redes sociais, vai fazer todas as formas de captação que for possível. Inclusive, em falar de forma de captação, as inscrições para o Alta Captação, que é o meu curso, vão abrir no dia 2 de novembro, tá? Então, quem aí tiver vontade de se aprofundar, né, e entrar em 2025 já com tudo, dia 2 de novembro abrem as inscrições e lá eu ensino mais de 30 formas de captação. Então, no começo, o empreendedor ele vai ter que se dedicar à captação, ele vai ter que se dedicar a formar um sistema que traga clientes para ele. Então, nesse primeiro momento, ele vai se dedicar pelo menos 50% do tempo dele, do início, né, que vai ser de pelo menos 3 horas semanais, ele vai ter que se dedicar à captação de clientes. E depois, com o tempo, quando ele já tiver um número razoável aí de clientes, ele vai acabar se dedicando mais ao atendimento ao cliente e à gestão das escalas. Mas a captação sempre vai acontecer, ok? Independente do momento da empresa. Então, consigo trabalhar home office? Consegue, porque tudo isso que eu falei, vocês conseguem fazer de casa, tá? Inclusive, muitas formas de captação vocês conseguem fazer sem sair de casa. Olha só, sem sair de casa vocês conseguem fazer captação de clientes. Mas é preciso dedicação, é preciso repetição. Ninguém faz captação de clientes, né? Faz uma vez e não faz mais. Fala para uma pessoa e não fala para mais ninguém. Né? Isso não existe, você não forma um sistema de captação dessa forma, é preciso repetição. É possível, então, fazer, assim, pelo menos metade dessas formas de captação de casa, sem sair de casa. E o trabalho home office, ele requer disciplina, tá? Tanto disciplina com a empresa, como disciplina com a sua casa, porque as atividades de casa muitas vezes acabam atrapalhando, né, o andamento do nosso trabalho na empresa. Então é preciso que a família esteja bem orientada, que naqueles momentos que você vai trabalhar, você não pode ser interrompido, que o seu material de trabalho você não pode ter bagunça no seu material de trabalho. Nós lidamos com dados sensíveis de pacientes, de profissionais. Vocês precisam ter um local de trabalho em casa, organizado, porque você já pensou? Todos os dias, quando você vai trabalhar, você olha, você não tem um local de trabalho. Seu computador está guardado, está fechado, né? Você não tem um material ali exposto, te preparando para trabalhar, você vai acabar tendo preguiça. Essa é a grande verdade. Vai acabar tendo preguiça de começar, né? Olha, é muito mais difícil se vocês não se organizarem. Se o computador já está aberto, você vai sentar ali com certeza e você vai dar andamento nas suas coisas.
mas se o computador está descarregado, você não sabe onde está o cabo, você não tem o seu material organizado ali, vai ser muito mais difícil. E para começar o trabalho home office, é muito importante ter um computador. Então, quem não tem um computador já vai pensando que é necessário ter sim esse investimento. Hoje eu recebi uma pergunta assim: mas e se eu tiver somente o celular? Eu consigo começar? Até consegue, mas vai ter um pouquinho de dificuldade para fazer, por exemplo, os contratos e a comunicação e a estruturação digital que precisa ser feito pelo computador. Mas se você começar, por exemplo, oferecendo seus próprios serviços, com o celular você consegue sim começar a sua empresa. E vamos lá, pessoal, manda as perguntas aí para mim que eu estou aguardando, tá? Estou aguardando as perguntas de vocês, porque hoje a aula é específica para responder as dúvidas que vocês tiverem para começar a empresa. E ó, eu quero todo mundo já começando a empresa em 2025, faturando, ganhando dinheiro, sendo feliz em 2025, trabalhando de casa, tá? Então aproveitem essa oportunidade. Não é sempre que eu apareço aqui, não é sempre que eu faço live, tá? Então aproveitem essa oportunidade, perguntem tudo que vocês quiserem e puderem para facilitar esse início de vocês. E vamos lá para a segunda pergunta que me fazem: qual é o investimento necessário? E o investimento necessário vai ser, depende da forma que você vai começar. Se você começar oferecendo o seu próprio serviço, você vai precisar então de um celular, de um bom celular para conversar com os seus clientes, tá? Então você vai conversar com os seus clientes utilizando um bom celular, e eu também colocaria aí um bom computador, né? Mas quem não tiver o computador, então pode começar assim, somente com o celular. Vai ter um trabalhinho aí para fazer os contratos e algumas outras questões administrativas, mas é possível e consegue sim, desde que esteja oferecendo o próprio serviço. Porque quando você está trabalhando com uma equipe, você precisa de uma estrutura maior e melhor, tá? Então, o investimento necessário de equipamentos são esses, mas é necessário abrir a empresa. Hoje em dia, para você abrir uma empresa, fica em torno de R$ 1.800, em média, tá? Tem região que vai ser um pouco mais, tem região que vai ser um pouco menos, né? Depende do escritório de contabilidade. É necessário que um contador faça a abertura do negócio, mas aí alguns vão falar assim: eu não tenho nenhum dinheiro, tenho zero, eu consigo começar? Essa é uma outra pergunta que me fazem muito. Eu não tenho nada de dinheiro, eu consigo começar? Dessa forma, sem abrir o seu CNPJ, você consegue também tendo um CNPJ de MEI, de microempreendedor individual. Mas aí existe aquela famosa dúvida: mas a enfermagem não tem MEI. E realmente, enfermagem não tem MEI, gente. Você não vai oferecer nenhum serviço de enfermagem tendo MEI. Você vai oferecer serviços de baixa complexidade como cuidador. E aí, com o dinheiro que você vai ganhando, você vai fazendo o famoso montinho-montão. Ou seja, trabalhou, ganhou um dinheirinho, investe. Trabalhou, ganhou um pouquinho mais de dinheiro, investe um pouquinho mais. E assim você começa sem ter nenhum real, tendo zero para começar. Você começa com o seu trabalho, com a sua vontade, porque o empreendedorismo hoje em dia, ele tá aí para todo mundo, tá? E ó, não fiquem com esse preconceito: ah, mas eu sou da enfermagem, como que eu vou trabalhar como cuidador? Pessoal, não tenha preconceito. O importante é que vocês estão fazendo o trabalho de vocês e ganhando muito mais do que o piso salarial dos profissionais, e trabalhando menos, tendo mais oportunidade, tendo mais satisfação, tá? Então, não tenham preconceito de começarem como MEI, com serviços
de cuidadores. Aos poucos, vocês vão alcançar tudo o que vocês almejam, tá? Vamos lá, deixa eu ver se já tem perguntas aqui. Se eu estiver falando muito rápido também, ó, já me avisa aí, vai mais devagar. Ó, as pessoas estão falando aqui, ó, muitas já têm empresa, já tenho, não comecei. Né? Então tá meio misturado aí, metade já tem, metade ainda não começou. Vamos lá, uma dúvida da Claudinha. Tenho um home care e parceria com a Marinha. E no contrato tem que fazer serviço de emergência, de ambulância. E familiares inventam como me protejo. Olha, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Tem um home care e parceria com a Marinha. E no contrato tem que fazer serviço de emergência, de ambulância. E familiares inventam. Ah, entendi. Familiares inventam alguma coisa, né? Como me protejo? Olha só. Contrato, Claudinha, é um assunto muito sério, né? A gente tem que ler muito bem esses contratos antes da gente firmar as nossas parcerias. Muito legal você ter esse contrato aí, essa parceria, se eu entendi bem, com a Marinha, tá? E também parabéns por ter esse serviço de emergência, de ambulância, se você tiver, lógico, né? Mas os familiares inventam. Eu acredito que os familiares devam inventar situações para receber esse atendimento de emergência, né? E isso é um problema, porque a gente não tem como saber se realmente, né, o paciente, a família está fingindo ou não, porque vamos supor que você deixe de fazer o atendimento, você pode ser responsabilizado caso esse paciente tenha alguma complicação decorrente dessa situação, tá? Então, na saúde, a gente sempre trabalha com o seguinte pensamento: antes eu agir, né? Antes sobrar do que faltar, ou seja, antes eu atender, né? Mesmo sendo mentira, do que eu não atender e correr o risco dessa situação ser verídica e eu ter a minha situação ali complicada por conta disso. Ô Cláudia, se eu não fui clara para você, me pergunta novamente, tá? E me pergunta melhor assim, me coloca um exemplo de uma situação que é para eu entender exatamente o que você está perguntando. Mas quando a gente tem no contrato, né, falando que a gente tem a obrigação de oferecer um determinado serviço, não tem jeito, tá? Tem que oferecer o serviço, mesmo às vezes a família sendo complicada e inventando. Vamos aqui para a próxima pergunta. Ó, vou me inscrever. Quanto mais aprendizado, melhor. É isso mesmo, viu? Viu, Lencuidar? O link de inscrição para a nossa Semana da Enfermagem Empreendedora tá lá no link da bio do Instagram. Então, faz a sua inscrição para poder participar. Como posso me proteger no home care? Ó, a Claudinha perguntando de novo. Como posso me proteger no home care referente ao cliente em residência? Claudinha, eu não estou conseguindo entender se proteger em relação a quê? Como posso me proteger no home care referente ao cliente em residência? Coloca aí para mim relacionado a quê essa proteção? A Flores Home Care, já comecei com a minha empresa. Como faço para captar clientes? Flores, existem mais de 30 formas para captar clientes, mas você que está começando,
né? Depende, você vai investir ou não, você não tem dinheiro para investir, porque são duas situações diferentes, tá? Se você, vamos supor que você não tenha dinheiro para investir, eu oriento que você invista então seu tempo. Lembra que eu falei no começo dessa aulinha que em média, né, são 3 horas de dedicação ali no começo, mas se você não tem dinheiro para investir em captação, dedique tempo, tá? Os nossos maiores recursos na captação é tempo, dinheiro e conhecimento. O conhecimento você vai ter que buscar e você vai aprendendo ao longo do tempo. Mas eu começaria com boca a boca, falando para todo mundo todos os dias. E isso é disciplina, tem que ter a disciplina, lembrar. Olha, hoje eu falei da minha empresa para quantas pessoas? Tem que lembrar, se você falou para menos de 5 pessoas, tem alguma coisa errada. Você mesmo está esquecendo que você tem uma empresa, que você está querendo clientes. Nem que seja para o vizinho, para o amigo, para o familiar. Lá num grupo de WhatsApp que estava meio parado ali no seu celular, fala para pelo menos 5 pessoas todos os dias. E todos os dias a gente sai de casa. A gente vai em consulta médica, então carrega um cartão de visita dentro da bolsa, leva junto. Depois que terminar a consulta, você fala: doutor, eu tenho uma empresa de home care e eu posso te ajudar se algum paciente seu precisar de atendimento domiciliar, se ele precisar de cuidados domiciliares. Conta comigo e deixa o seu cartão lá com ele. E isso vocês devem fazer onde vocês forem, tá? Onde vocês forem. Vai na padaria, leva o cartão. Vai no banco, leva o cartão. Tá? Vai na portaria do prédio, leva o cartão, entrega para o porteiro. Não tenham vergonha de falar da empresa de vocês. Eu sei que quando a gente começa, parece que a gente está meio sozinho, estranho, porque não existe um prédio físico, não existe uma sala física. Parece que a empresa só existe dentro da gente. E é isso mesmo. A empresa começa aqui na cabeça de vocês. E aí ela vai tomando forma conforme vocês vão falando e fazendo o que precisa ser feito. Então, Flores, fala da sua empresa para todo mundo, tá? Não perca a oportunidade. É assim que começa. E aí você vai formando um sistema de captação, juntando outras formas mais... eu não digo mais complexas, só que outras formas onde você precisa de ter uma estrutura melhor, tá? Mas se você não tem dinheiro, é assim que você começa. Agora, se você tem dinheiro para começar a captação, começa com tudo, começa com uma boa rede social. É lógico, a rede social não precisa... você não precisa de contratar ninguém para fazer, você pode fazer. Então, ó, Flores, se você... sabe fazer rede social, aproveita, já faz. E agora, se você tem dinheiro, investe em tráfego, paga profissionais para te ajudar nisso, tá? A Daniela Aparecida. Seja bem-vinda, Dani, minha maravilhosa. Como formar uma boa equipe? Ô, Dani, você já está nessa fase de formar uma boa equipe, né, Dani? Você, na verdade, trabalha em home care há muitos anos. E agora que você começou de verdade a ter esses primeiros clientes e formar uma equipe. No início, é difícil formar uma boa equipe, né? No início, vocês ainda não conhecem nenhum prestador de serviço, não conhecem nenhum profissional. E aí... o cliente entra em contato, pronto. E agora, o que eu vou fazer? Antes não, né? Junto com a captação de clientes, vocês podem começar a captar os profissionais. E você tem que formar um vínculo com esses profissionais, para eles se sentirem corresponsáveis pela escala, para eles sentirem o peso da responsabilidade. Tem que conversar com eles, né? Perguntar diariamente como foi o serviço, né? O que o cliente pediu para você realizar? Foi tudo bem? Você está precisando de alguma coisa, né? Então, esses primeiros profissionais que vocês forem fazendo o recrutamento, a seleção, a contratação, a adaptação, converse com eles, tá?
Converse para saber o que eles estão precisando. E dessa forma, eles vão se sentir acolhidos e eles vão sentir que eles podem confiar em você e que não podem pisar na bola com vocês e que não podem furar a escala, tá? Então é dessa forma, Dani. É com o tempo. E aí, além daquele grupo geral de WhatsApp que vocês fazem, nossa, eu estou aqui os 3 dias falando disso. Façam o top 10 de profissionais. Ou seja, é aquele grupo de WhatsApp de profissionais que você confia, que você já confia, tá? Então é aquele que você sabe que você vai colocar na escala e ele não vai furar, ele não vai dar para trás, ele não vai fazer coisa que você não gosta, que você não quer, que você não aceita, né? Que podem ser muitas coisas. Então, faça o top 10 grupo de WhatsApp aí, que são os 10 melhores. E aí, quando essa equipe for crescendo, faça o top 20, o top 30, e aí a empresa vai crescendo e você vai tendo esses bons profissionais de confiança, de qualidade, para colocar na casa dos clientes de vocês, tá? A Moniara. Vamos ver, pode ders. Olha, eu não entendi muito bem o que você perguntou, tá? Mas eu entendi que você perguntou alguma coisa relacionada a técnico de enfermagem. Então, se o técnico de enfermagem pode ter um home care, ele pode ter um home care. O técnico de enfermagem pode trabalhar com cuidadores, se ele tiver uma empresa? Pode, ele pode ter cuidadores, sim, tá? É lógico que a empresa dele precisa ser qualificada para trabalhar com cuidadores, porque se ele tem uma empresa qualificada de serviços de enfermagem, ele não pode. Ele tem que ter uma empresa que, além de enfermagem, seja qualificada para serviços de cuidadores. Vamos lá, cuidar melhor. Geralmente as pessoas começam com o MEI. É necessário fazer a mudança de MEI para microempresa? É necessário. É necessário. O MEI, gente, ele tem CNPJ, mas ele é uma pessoa física. Então, ele tem um faturamento baixo, tá? Ele pode faturar R$81 mil por ano, que vai dar em torno de R$6.750. Quando você faz a captação de um cliente de 24 horas, você fatura já muito mais do que isso, quase o dobro, tá? Então, pessoal, não dá para trabalhar muito tempo com o MEI. Tá? Lembrando que esse 81 mil é por ano. Esse 6.750 é uma média que vai se somando até dar esse 81 mil. Então, por um tempo, vocês conseguem sim trabalhar com o MEI, mas o faturamento é baixo e vocês vão ter que migrar para uma microempresa ou, se eu fosse vocês, diretamente para uma pequena empresa que tem um faturamento maior do que a microempresa. A microempresa tem um faturamento de 360 mil por ano, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Onde encontrar clientes? Onde fazer captação? Os clientes, os clientes, os pacientes, eles estão em toda parte, tá? Em toda parte. A gente precisa olhar na nossa região de abrangência da nossa empresa, fazer parcerias-chave, tá? Com outras empresas que tenham o mesmo tipo de cliente que nós, tá? Então, assim, a captação de clientes, pessoal, ela não é o foco de hoje, mas eu entendo perfeitamente que é o maior interesse de vocês, até porque tem gente que já tem empresa e que às vezes está patinando ali, não está conseguindo, mas sabe por quê? Mesmo vocês tendo um tempo de empresa e vocês não conseguem captar clientes, porque vocês não formam um sistema de captação.
Não adianta saber todas as 30 formas de captação se vocês não sabem fazer o sistema. E assim, é um curso inteiro, tá? É um curso inteiro. Mas vamos lá. E o que você me fala de franquias de home care? Eu falo que eu adoro as franquias, eu amo as franquias, tá? Tem a Cuidare, a Home Angels, eu adoro as franquias. Para quem tem condição, é um apoio grande, tá? É um apoio grande que a franquia te dá para começar fazendo do jeito certo. Porém, a maior parte dos profissionais, né, que querem entrar nessa área não tem condições financeiras, porque existe a taxa de franquia que você tem que pagar, que geralmente fica em torno aí de né, um mínimo aí que eu já vi de 15 mil até 60 mil reais. Então você tem que pagar essa taxa de franquia e depois tem que pagar os royalties mensalmente, que varia entre R$ 1.000 a R$ 3.000 ou uma porcentagem do faturamento. Então eu sou apaixonada pelas franquias, eu gosto das franquias, tá? Se você, quem tem condição, né? Eu acho ótimo. Porém, tem que saber que vocês vão ter que seguir as regras da franquia. Então, por exemplo, se você entra numa franquia ali que só trabalha, por exemplo, com cuidadores, você não vai poder oferecer serviço de enfermagem, tá? Ou vice-versa, porque você tem que seguir a padronização da franquia. Se você quer inovar em alguma coisa, né, que a franquia não está te oferecendo, ou você pode tentar conversar com a franquia e negociar isso. Mas, teoricamente, não é possível, porque vocês têm que seguir uma padronização, tá? Enfermeira Michele Carvalho. Como fazer parceria com casa de repouso? Pessoal, as parcerias, elas são feitas com você indo à casa de repouso, conversando com o dono da casa de repouso, fazendo uma apresentação da sua empresa, tá? Ó, quem tem boca vai a Roma, gente. Vão em todas essas empresas que têm o mesmo tipo de cliente ou que trabalhe com o mesmo profissional que a empresa de home care de vocês e ofereça o serviço, tá? Tem que apresentar alguma coisa para essas empresas, tá? Chega com uma apresentação, chega bem vestido, né? Para você mostrar que você é uma pessoa de confiança, tá? Que mais? Ó, o Aprove Mais está aqui. Ontem ele estava na aula, fez um monte de pergunta. Pode perguntar hoje também, viu? A Ana Lecas. Ao captar os profissionais, temos que abrir o MEI ou assinar a carteira? Muito boa pergunta, Ana. Olha, existem algumas formas de contratação de profissionais, tá? A que vai dar a maior segurança é o CLT, tá? É o que a gente fala de assinar a carteira. E tudo vai depender de se vai existir vínculo trabalhista ou não. Se existir vínculo trabalhista, você tem que assinar a carteira, tá? O MEI, pessoal, pode ter um funcionário com carteira assinada, tá? Apenas um. Lem Cuidar. Pediu para participar. Aguarda um pouquinho, Len, que eu vou respondendo aqui as perguntas. Se der tempo, a gente conversa. Se não der, você me chama lá no meu direct, fala que você quer participar ao vivo, a gente participa ao vivo, fala da tua empresa, tá? Então, vamos ver. Se der tempo, a gente conversa ao vivo. O Aprove Mais, olha lá.
Sou obrigado a ter alguma certificação para ter um home care? No caso, não sou da área e quero abrir um. Não, certificação não. O que vai depender é o tipo de empresa que você quer abrir. Se você quer abrir uma empresa de enfermagem, viu? Aprove mais. Fala para mim, você é da área da enfermagem? Se você quer abrir uma empresa de enfermagem, você vai precisar de um responsável técnico, tá? E um enfermeiro assistencial para fazer o processo de enfermagem. Se a sua empresa não for de enfermagem, você for trabalhar com cuidadores, não precisa. O que você vai precisar é garantir que a sua empresa seja qualificada para trabalhar com cuidadores. E isso você vai discutir com o contador ali na abertura da empresa, tá? Andréia Ramalho, seja muito bem-vinda. Quais os quinais são obrigatórios para ter no CNPJ? O Aprove Mais. O Aprove Mais, eu estou achando que você está abrindo a sua empresa. É isso aí, 2025 eu quero ter notícias suas, tá? Você vai precisar dos quinais principais, né, de enfermagem e de cuidadores, porque esses são os dois serviços que vai te trazer maior rentabilidade. Barros Roberta, é necessário ter enfermeira como RT no home care? Se tiver serviços de enfermagem, pessoal, é obrigatório ter um responsável técnico, é obrigatório ter um enfermeiro assistencial. Se você for enfermeiro, você pode exercer essas duas funções. E você também, se você não for enfermeiro, você pode contratar apenas um enfermeiro para fazer essas duas funções, tá? Ana Lecas, podemos oferecer serviço de fono e físio também? Pode, vocês podem oferecer serviço de equipe multiprofissional. Tudo isso vai fazer a empresa de vocês, trazer mais dinheiro. Então, pode sim, vai fazer a empresa de vocês faturar, tá? Além do que olha, quando a gente começa a trabalhar com uma equipe multiprofissional, a gente inclusive consegue fazer uma captação diferenciada de clientes, de pacientes, tá? Porque vocês estão oferecendo outros tipos de serviços. Como cobrar e quais valores cobrar aos... como cobrar... Então vamos lá, como cobrar? É a primeira pergunta, como cobrar dos clientes, né? Você vai ter que cobrar mensalmente, fazer aí ou pacotes, ou se eles não querem fechar mensalmente, semanalmente, isso daí você vai fazer um acordo com o cliente. Ele pode pagar Pix, boleto, né, da forma que vocês combinarem. E quais os valores cobrar aos clientes ou pacientes? Esses valores são aqueles definidos pelo mercado. E para vocês saberem isso, vocês precisam fazer pesquisa de mercado. O Aprove Mais. Minha mãe é cuidadora e quero tirar ela da função para administrar um home care. Boa, boa. Se ela tiver experiência, ela vai te ajudar muito nessa sua nova jornada empreendedora, ou você vai ajudar a sua mãe, né? E ela tendo essa experiência de cuidadora, ela já conhece o dia a dia, ela já conhece a rotina, provavelmente ela já conhece outros cuidadores que poderão ser ali, né, os primeiros profissionais que vai ter na empresa de vocês. Então, ótimo, ajuda sua mãe sim. Você faz essa parte mais burocrática, né? Que às vezes a mãe não vai saber fazer, mas você, como está indo em busca de conhecimento, você já está sabendo bastante coisa, vai poder ajudar, tá? A enfermeira Michele Carvalho, sendo MEI, pode ter equipe multiprofissional? Eu não aconselho, tá? Não aconselho. Você vai poder oferecer esses serviços, mas talvez informalmente, né?
ou o tanto aí que a sua empresa conseguir ter dentro desse faturamento de R$ 6.750 em média por mês. Eu não aconselho, tá? É lógico, gente, se apareceu um atendimento para você fazer e tem um profissional que você conhece, indica ele, né? Faz um acordo com ele, né? A gente começa às vezes dessa forma, mas depois a gente vai formalizando, tá? Ó, não existe empresa que cresça na informalidade. Não existe, tá? Ó, nunca vi, acredito que não tenha, porque a informalidade impede o empreendedor de crescer. Nossa, gaguejei aqui. Impede que ele cresça porque as pessoas não confiam no trabalho, tá? A informalidade não vai ajudar vocês. Saiam da informalidade o quanto antes. Saiam do MEI o quanto antes. Não estou falando que o MEI é informalidade. Mas às vezes a gente tem um pensamento de escassez tão grande que a gente é capaz de pensar assim: eu não vou abrir a minha empresa porque o MEI é gratuito. Então eu vou continuar com o MEI. Para que eu vou abrir a empresa? Gente, isso é pensamento de escassez. Se tem duas coisas que vai fazer, olha, até coloquei aqui numa das perguntas, né? Que as pessoas sempre me perguntam: como eu faço para minha empresa crescer? Gente, vocês têm que investir na empresa. Sabe aquela história assim, primeiro você tem que plantar para depois colher? É exatamente isso. Vocês têm que investir. Sem investimento, a empresa de vocês não vai crescer. Mesmo, por exemplo, você é MEI. Você acha que você pode fazer tudo sendo MEI. Não pode. Tá? Então você vai deixar de captar vários clientes que necessitariam de um atendimento melhor porque você não quer deixar de ser MEI. Ou quando você já tem um faturamento médio aí de R$100 mil, né? Porque primeiro você é MEI, né? Eu costumo enxergar a empresa de home care assim. Primeiro, você é MEI. A grande maioria começa como MEI. Eu oriento começar como MEI, gente? Não oriento. Mas eu tô falando a realidade. Primeiro você é MEI, depois você tem 5 clientes e fatura 40 mil, 45 mil reais, é uma outra fase. Depois você tem uma outra fase onde você fatura aí uns 100 mil reais por mês, onde você tem de 10 a 15 clientes. As fases mais difíceis são essa do MEI e dos 100 mil reais. Porque depois de 100 mil reais, para você continuar crescendo, você precisa investir novamente em conhecimento, tá? Para saber como dar o próximo passo, para mudar de nível, tá? E o MEI também, para mudar de nível, para dar o próximo passo. De 45 mil para 100 mil é facinho. Agora, de MEI para 45 é difícil demais. Porque por conta do pensamento de escassez, é muito grande. Gente, lembrem-se, conhecimento, investimento é o que vai fazer a empresa de vocês crescer, gerar lucro, ter faturamento, ser uma empresa de verdade, tá? Então, no momento que vocês puderem, invistam, tá? Invistam, MEI, invista para abrir a sua empresa de verdade, tá? Empreendedor, a partir do momento que você tem 10 a 15 clientes, sozinho você não consegue mais gerenciar as escalas. Cadê o seu auxiliar administrativo, tá? Então vamos lá. A Isa. Sou enfermeira e tenho um sonho em montar meu próprio home care de cuidadores. Isa, vai que dá certo, tá? Ó, dá certo, mas tem trabalho. Porque tem gente que fala assim, empreender dá muito trabalho. Eu que não vou empreender para ter tanto trabalho. Então não começa. Porque se você não quer trabalhar, é complicado. Você não vai bem nem no CLT, porque o CLT tem que trabalhar também, né? Então, para ser um empreendedor
de sucesso, ter faturamento, tem que trabalhar, ainda mais no começo. A gente trabalha ainda mais, tá? É lógico que no empreendedorismo, a enfermagem consegue ter liberdade porque faz a sua própria escala de trabalho. É isso que diferencia das pessoas que têm carteira assinada, tá? É como eu falei ontem. Quando eu tinha o meu home care, eu tirava 2 períodos para eu ter folga, para eu cuidar de mim, para eu fazer a minha unha, para eu cuidar do meu cabelo, para eu fazer o que eu tinha vontade. Então, vocês podem fazer isso sim, mas não entrem no empreendedorismo se vocês têm esse pensamento que empreendedorismo dá muito trabalho, tá? Já abri, o Aprove Mais, já abri a empresa há uns 3 meses, tenho escritório, porém ainda não consegui captar clientes. Me chama lá no direct para a gente conversar melhor, tá? Porque pode estar acontecendo muitas coisas. Quando uma pessoa que está com 3 meses de empresa aberta fala para mim não conseguir captar clientes, o problema ele está em 2 lugares. O primeiro é na dedicação. Você tem se dedicado de verdade na captação, tá? E quando eu falo da dedicação, é um novo estilo de vida, gente. Vocês têm que criar novos hábitos, tá? Abrir a empresa não é ter um CNPJ. Muitos pensam, vou abrir o CNPJ, pronto, tenho uma empresa. Não é isso. Ter uma empresa é trabalhar para essa empresa todos os dias. O que você tem feito para a sua empresa todos os dias, tá? Então, a primeira coisa, quando a pessoa tem 3 meses de empresa e fala que não captou nenhum cliente, dedicação. Agora, se ele falar para mim, putz, eu trabalho para caramba, eu vou atrás para caramba e não consegui ainda. O outro problema é conhecimento. Pessoal, se vocês não têm conhecimento, vocês precisam investir em conhecimento, tá? Tem vários cursos que ensinam empreendedorismo. Aliás, deixa eu já até falar para quem entrou depois, o Home Care de alta captação abre inscrições no dia 2 de novembro, tá? Então não percam as inscrições, tá? Nessa nova turma que vai começar. Eu acho que a turma já vai ser bem grande, então lembrem dessa data, dia 2 de novembro, para quem tiver interesse real de se aprofundar, não perder essa oportunidade. E às vezes a gente fica com medo de investir em conhecimento, sendo que isso vai fazer a gente ir para um próximo nível, né? Então, Aprove Mais, eu estou sentindo que você precisa se aprofundar. Eu acho que você é dedicado, você esteve aqui ontem, está aqui hoje, está fazendo bastante pergunta, então você é bastante dedicado. Me chama lá no direct, né, e me fala melhor o que está acontecendo para eu poder te ajudar. Vamos lá, a Juliette Lima Machado. A Juliette Lima Machado. O que não deve, eu acho que é o que não deve faltar em um contrato com o cliente e o cuidador. Muita coisa, mas eu vou falar de um erro básico, assim, bem basiquinho, né? Que assim, não sei se é a maior parte, mas muitos erram de fazer um contrato sem data de término desse contrato. O contrato tem que ser renovado uma vez por ano, tá? Não faça aquele contrato sem data de término, porque aí vocês pensam assim: é muito mais fácil. Já pensou eu ter que ficar refazendo o contrato todo ano? Gente, não façam isso, tá? Então, se eu posso dar um conselho relacionado a contrato, é esse. Tenha um contrato com duração de 1 ano para ser renovado
todos os anos e que tenha índice de reajuste. Porque se você não colocar índice de reajuste, e aí? Como é que você vai aumentar o valor do contrato? Como é que você vai aumentar o valor que você paga para o profissional? Tem que ter. Então, obrigatoriamente tem que ter isso. E aí tem que ter várias cláusulas que trazem proteção ao profissional e que trazem uma proteção à empresa, tá? Também estou Precisa. Também estou há 4 meses e não tenho clientes. Me ajuda, Fabi. Me chama lá. Precisa, me chama lá no direct. Tati Cuidadora, novembro olha, você só colocou novembro. Eu acho que você deve estar perguntando a abertura as inscrições. As inscrições é dia 2 de novembro que começa as inscrições para a nova turma do Alta Captação. O Alta Captação é o meu curso de home care, Alta Captação. Dia 2 de novembro abrem as inscrições. Oh, é isso, gente. Dia 2 de dezembro. Ela me corrigiu aqui, por isso que ela colocou novembro. Ó, desculpa. A gente está em novembro. Dia 2 de dezembro abrem as inscrições. Obrigada, Ana. Muito obrigada de me avisar, viu? Então, dia 2 de dezembro abrem as inscrições. Mas olha só. Quem participar da Semana da Enfermagem Empreendedora, que começa amanhã, pessoal, participem da Semana da Enfermagem Empreendedora. Vai começar amanhã, tá? Eu vou ficar ao vivo respondendo no chat a pergunta de vocês, porque, ó, vai bombar a cabeça de vocês. Vocês não têm noção do que vai ser esse curso gratuito, que vai ser dia 25, 27 e 29. Então, participem, o link tá lá na bio, façam a inscrição, participem, porque a partir do momento que vocês vão entendendo mais, vocês vão tendo novas dúvidas. E eu vou estar ali no chat ao vivo conversando com vocês, tá? E aproveitem muito. E aí, logo depois da Semana da Enfermagem Empreendedora, na próxima semana, abrem as inscrições. O que eu queria dizer é que durante a Semana da Enfermagem, eu vou ensinar muitas coisas para vocês. Vocês já vão conseguir, né, começar, tá? Eu já vou mostrar ali os caminhos. Mas quem quiser se aprofundar, vai ser no dia 2. Então, vamos lá. Agora são 6h30. Eu vou falar mais algumas perguntas que eu separei aqui, tá? E aí a gente encerra e a gente se encontra amanhã. Como lidar com uma família difícil? Olha, eu acho que para lidar com uma família difícil, a gente precisa de 2 coisas importantes. A primeira delas é resiliência. E um bom contrato é a segunda, tá? A gente não pode fazer tudo o que os clientes querem. Não é assim que funciona. Sabe aquela história, o cliente sempre tem razão? Não é isso. Olha, no home care, muitas vezes, mas muitas mesmo, o cliente não tem razão. É lógico que muitas vezes ele também não tem muita consciência do que seja esse serviço. Muitas famílias conhecem o trabalho do home care com uma visão um pouco distorcida, né? Que o profissional que vai lá cuidar, ele tem funções, por exemplo, de fazer serviço da casa. Muitos pensam dessa forma, muitos já pedem o orçamento dessa forma. E nós temos, eu acho que por obrigação, já no orçamento, esclarecer. Mas esclarecer isso de uma forma construtiva, para que ele compreenda e contrate o nosso serviço.
Não que a gente repulse, né, o nosso cliente, não é isso. A gente não vai ser grosso com o cliente, falar, nossa, isso eu não vou oferecer, você está me propondo uma coisa que é errado. Não é assim. Às vezes ele não sabe. Então vocês vão explicar como funciona na prática, tá? E que quando ele contrata de forma particular um profissional, um cuidador, né? E ele pede para fazer atividade da casa, ele está colocando em risco o familiar dele. Porque enquanto o profissional está fazendo atividades da casa, lavando roupa, passando roupa, fazendo faxina, o familiar dele está sozinho, tá? Então, nós temos também, nós empreendedores, essa função de orientar, tá? Os familiares. Eles também precisam ser educados. E ninguém melhor do que nós que sabemos tudo que está envolvido nessa contratação, tudo que pode acontecer nessa contratação, tá? Aliás, gente, é importante que vocês saibam tudo que está envolvido. Muitas vezes a gente pensa que, vou começar, né? Sem ter muita noção. A gente precisa saber tudo que está envolvido para a gente conseguir resolver. Tem solução para tudo. A Ana, sou da enfermagem, já trabalhei muito para a home care e já abusaram muito do meu trabalho na residência. Pois é, a gente que está empreendendo, a gente também, a grande maioria dos empreendedores de home care também já trabalharam, né, já fizeram assistência e a gente sabe na pele que não é fácil. Então a gente tem que defender também os nossos profissionais, tá? E isso é uma forma da gente ter profissionais de qualidade junto da gente, porque eles sabem que quando eles precisarem, a gente está ali para defendê-los, tá? Preciso deixar o meu emprego? Não, não precisa, porque vocês vão formar uma equipe que vai trabalhar. Sou nutricionista, posso ter um home care? Olha, não só pode ter um home care, como pode participar também do Alta Captação, tá? Que vai abrir as inscrições no dia 2 de novembro. Pode participar também da Semana da Enfermagem Empreendedora, que começa amanhã às 20 horas, que começa amanhã às 8 horas da noite. Nutricionista, fisioterapeuta, outros profissionais que não são da área da saúde, podem sim, tá? Podem participar da Semana da Enfermagem Empreendedora. Fabiana, vai ter certificado? Vai ter certificado. Cuidar melhor. Não tem como crescer sem se dedicar. Não tem, gente. Não tem. Não tem como crescer sem dedicação, sem investimento e sem conhecimento. Não tem. Seu conteúdo tem sido de grande importância para nós empreendedores. Nossa, eu fico muito feliz de escutar isso, viu? E eu fico motivada quando vocês me perguntam, porque o conhecimento ele não pode ficar parado, estagnado. Eu acho que nós estamos num momento que, olha só, olha para o mercado, gente. O número de idosos tem crescido cada vez mais. Os hospitais estão dando alta cada vez mais cedo, né? Então, esse mercado, ele é carente de bons profissionais, de bons empreendedores, de pessoas que vão resolver os problemas dos clientes. E onde tem problema, tem oportunidade. Às vezes a gente reclama, nossa, que chato quando tem furo de escala, meu. Que chato quando eu tenho que contratar a gente na hora, rápido. Mas nós somos resolvedores desses problemas. As pessoas estão nos contratando para isso. É lógico, né, que isso também não pode ficar se repetindo demais, mas existe jeito para resolver isso, tá? E esse problema que vai se tornar cada vez maior, ou seja, as pessoas terão idosos, precisarão sair para trabalhar, porque hoje as famílias estão menores. E aí, quem vai cuidar dessas pessoas? Como a gente vai cuidar dessas pessoas se a gente não se preparar, tá?
Então, é um mercado que está em plena expansão e que é visionário quem está entrando nele agora, mesmo diante de todas as dificuldades. E desafio, dificuldade não, fala desafios. E onde tem desafios, tem oportunidade. Tá bom, pessoal? Então, terminamos a nossa aula de hoje. Eu encontro vocês amanhã às 20 horas, dia 25, tá? Onde eu vou falar para vocês como começar, mesmo se você não tem dinheiro, oferecendo o seu próprio serviço. E mesmo para você que já começou, você vai enxergar de uma outra forma que você nunca viu antes, tá? Então, no dia 25, no dia 27 e no dia 29, e eu espero vocês assim motivada para ajudar vocês a começar 2025 diferente. Dá tempo de começar 2025 com clientes, porque final de ano é a época mais propícia a se fazer captação de clientes. Olha, dei um spoiler aqui. Final de ano é a hora da captação. Final de ano é a hora da captação. Façam tudo o que vocês puderem. Aproveitem esse momento, tá? E já comecem aproveitando esse momento, buscando conhecimento comigo amanhã, então, às 20 horas. Um beijo, fica com Deus e eu espero vocês. Até mais. Tchau, tchau.